Daí, pessoal, mais uma resolução. Se duplicarmos a medida da aresta da base de uma pirâmide quadrangular regular e reduzirmos sua altura à metade, o volume dessa pirâmide será reduzido à quarta parte, será reduzido à metade, permanecerá inalterado, será duplicado ou aumentará 4 vezes. Bom, eu tenho então a pirâmide quadrangular regular. Olha só, pirâmide quadrangular regular. O que significa isso? Que na base tem 4 lados. É quadrangular, tem 4 lados. E como é quadrangular regular, significa o quê? Base de 4 lados, mas de lados iguais e ângulos internos iguais. Ou seja, quadrangular regular significa uma base quadrada. Então, é uma pirâmide de base quadrada. É a pirâmide mais comum, né, que se apresenta aí nas questões de pirâmide. E reduz a altura à metade. Bom, eu vou desenhar aqui rapidamente. A questão ela não prescinde, né, do desenho, mas para deixar a questão de repente mais completa ou com um aproveitamento didático mais interessante, eu vou aqui estabelecer o esboço dessa pirâmide. Então aqui eu estou fazendo a sua base, que não ficou muito bom, né? Vai ficar melhor. Aqui então a base quadrada, né, em perspectiva. Aqui eu marco o centro, ó. Mais ou menos o que eu imagino as diagonais se cruzando, ó. Aqui eu tenho o centro, tá? Então a partir desse centro aqui eu levanto o vértice. A pirâmide é reta. Então aqui eu tenho o vértice e aí estabeleço as conexões aqui, né? As ligações, as arestas laterais aqui. Opa, até o vértice, melhor para cá, assim. Não vai ficar muito bom, mas acho que vai dar para ter uma ideia. Ok, então está aí a pirâmide quadrangular regular. Então aqui, se eu chamar essa aqui de pirâmide 1, observa que a aresta aqui, ó, mede A. Aqui também a aresta da base, ó, mede A. Ok? Então, nessa pirâmide, o que acontece? A aresta, ela será, a medida da aresta da base será, ó, duplicada. Deixa eu colocar aqui para ficar mais organizado. O que vai se fazer? Vamos duplicar a aresta da base e reduzir a altura à metade. Então, reduzir a altura à metade. E aí pergunta o que acontece com o volume dessa pirâmide. A princípio o cara vai pensar, pô, se vai duplicar uma coisa, né, duplicar essa base, vai reduzir a altura à metade, vai compensar, então o volume permanece o mesmo. E aí o cara, por um sentido aí de raciocínio intuitivo, vai acabar marcando a letra C, que está incorreta. E aí já vou te mostrar por quê. Bom, pensa assim, ó, eu toquei aqui então que a aresta da base dessa pirâmide mede A, e a altura aqui, ó, eu vou chamar de 2H. Ah, professor, mas por que tu não chama de H? Eu vou chamar de 2H porque eu estou percebendo que a altura de uma outra pirâmide será reduzida à metade. O que vai acontecer? A outra altura vai ficar H sobre 2, eu vou ter uma fração. Então, para evitar essa fração, o que eu faço? Eu chamo essa altura aqui de 2H e eu chamo essa aresta aqui de H. Então, é como se isso aqui fosse a pirâmide 1. Então, aqui, ó, é a pirâmide. Deixa eu colocar aqui. É a pirâmide 1. E eu vou fazer a pirâmide 2, né? Eu não ia fazer o desenho das duas, mas aí acho que vai ficar mais interessante, ó. A pirâmide 2, o que vai acontecer? Vou duplicar essa da base, então ela vai ficar mais larga. Vou fazer isso aqui um pouquinho maior, ó, só para dar a intenção de que ela ficou mais estendida, tá? Então vai ficar mais comprida aqui, ó, a aresta da base. Mas a altura reduzir-se-á à metade. Então a altura vai ficar
baixinha, vai ficar só até aqui, ó. Aqui vai estar o vértice. E aí a pirâmide vai ficar com esse aspecto aqui, ó. Tá? Só para deixar o exercício mais lúdico, tá? Então, essa aresta aqui, ó, eu tenho 2A, né? Foi dobrado. E a altura, como eu te falei, né? Como eu disse que a altura lá é 2H, então a altura se reduzindo a metade, a altura aqui ficará H. E agora eu vou calcular o volume. Lembrando para ti que o volume de pirâmide é dado pelo produto da área da base com a altura dessa pirâmide, aí divide por 3. Então isso aqui é a elaboração algébrica, né? A fórmula para volume da pirâmide. Então eu tenho assim, ó, o volume dessa pirâmide 1. O que vai acontecer? Eu tenho a área da base. A base, observa que é um quadrado, ó. Então a área desse quadrado, A vezes A ao quadrado, vezes a altura, que é 2H, né? Eu estipulei aqui a altura 2H, e aí divide por 3. Volume da pirâmide 1, só para organizar melhor, eu vou pegar esse 2, já que é tudo produto, e vou jogar aqui na frente. 2A ao quadrado, H sobre 3. Fazendo o mesmo raciocínio na pirâmide 2. Volume da pirâmide 2. Também a área da base vezes a altura sobre 3. Área da base. Como a base agora é um quadrado de lado 2A, então aqui fazer separadinho, ó, a área da base, que é lado ao quadrado, é 2A ao quadrado. Então a área da base, 2 ao quadrado é 4, A ao quadrado é ao quadrado, 4 ao quadrado. Então aqui eu tenho 4A ao quadrado, vezes a altura. Nota que a altura dessa pirâmide 2, ela é só H, porque a altura foi reduzida à metade. Aqui eu tinha 2H, mas aqui eu tenho só H. E isso divide por 3. Então está aí o volume da pirâmide 2. O que observa? Ó, que esse 4 é o mesmo que 2 vezes 2. Então eu posso perceber que o volume da pirâmide 2 é o mesmo que 2 vezes 2A ao quadrado, H sobre 3. E a partir dessa escrita, eu consigo concluir que essa expressão aqui na realidade é o quê? Esta expressão equivale ao volume da pirâmide 1. Está aqui, ó, o volume da pirâmide 1 é 2A ao quadrado, H sobre 3. Então está aqui, 2A ao quadrado, H sobre 3 é o volume da pirâmide 1. Logo, conclusão, volume da pirâmide 2 é igual a 2 vezes o volume da pirâmide 1. Ou seja, o volume foi dobrado. O volume, então, foi duplicado. E aí eu fico com a alternativa D. Ok? E aí aquela pergunta, mas por que fica duplicado se uma coisa foi reduzida à metade e a outra dobrou? O volume deveria manter-se o mesmo. Mas aí pensa, ó, a grandeza que foi duplicada, que é a aresta, ela tem um expoente. A aresta, ela tem um expoente 1. A aresta tem um expoente 1. E a altura que foi reduzida à metade, o que acontece? Aliás, aqui, desculpa, a aresta tem expoente 2, né? Porque a aresta aqui ó, é o quadrado. Tá? Então a aresta tem expoente 2. E assim, agora sim, a altura tem expoente 1, né? O expoente daqui da altura, ó, expoente 1, aqui expoente 1. Então o que acontece? Quando eu pego a aresta e dobro, eu estou elevando ao quadrado, ou ainda eu estou dobrando uma grandeza que fica ao quadrado. Então, logicamente que terá vamos dizer assim, uma intensidade maior de crescimento, porque eu dobro a aresta e essa aresta ainda é elevada ao quadrado. Então, o crescimento do volume da segunda pirâmide é maior em função disso, porque a sua aresta dobrou e a aresta, vamos dizer assim, é a grandeza mais forte, né? É a grandeza que está ao quadrado, ok? Por isso, assim, uma explicação bem intuitiva, né? Bem informal de por que não permanece o mesmo. E aqui embaixo a justificativa matemática, né?
de por que realmente então o volume da pirâmide 2 fica o dobro em relação ao volume da pirâmide 1, ok? Então era isso, espero que tu tenha aproveitado, fica meu forte abraço, bons estudos